Fala, Reds, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, né? Nós estamos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Apenas um Red. Hoje nós estamos aqui para falar, né, acerca do próximo jogo, né, do Liverpool, que vai visitar o Sunderland, lá na casa deles, pela 26ª rodada da Premier League. Então é um jogo extremamente importante, visto que, né, o campeonato já se encaminha para o final, né? Faltam pouco mais de 10 rodadas para o campeonato acabar, né? E com isso as lutas de vários times estão ficando mais com objetivos mais claros, né? Quem está disputando o título vai estar disputando o título, quem não está em busca de alguma vaga, né? Seja por competição da Champions, seja por Europa League, né? E quem está lutando contra o rebaixamento, né, vai estar com esse objetivo, né? Antes de tudo, eu queria pedir para vocês estarem deixando o like de vocês, tá? Se inscrevendo no canal, para você estar acompanhando nossos próximos envios, tá? E seguindo a gente nas nossas redes sociais, todas elas apenas um Red, tá aí na tela para vocês verem, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e em breve TikTok, tá bom? Tô aqui com o Lucas, como sempre. Fala aí, Lucas, beleza, mano? E aí, Rick, e aí, pessoal? Vamos para mais uma rodada. Aparentemente ela pode terminar de forma positiva para nós, afinal de contas o Chelsea e o United tropeçaram, então se o Liverpool fizer o trabalho dele amanhã, a gente pode estar participando de uma live um pouco mais alegre. Torcemos por isso. Exatamente. Então, sem mais delongas, vamos comentar um pouco sobre esse jogo. O Liverpool vai, né, como eu falei, ser visitante, ele vai visitar o Sunderland, né, na casa dele. Um jogo muito importante, né, o Stadium of Light. Para quem não sabe, né, o Sunderland x Liverpool, né, é um clássico, né, um clássico antigo, mas é um clássico. O Sunderland é um time muito tradicional da Inglaterra, assim como o Liverpool, e é um clássico da moda antiga, né, que por muito tempo não foi realizado, mas graças à promoção do Sunderland à Premier League essa temporada, voltou a ser realizado. Então, para quem é novo aí, eu particularmente me considero novo, acompanho a Premier League, tenho que vai fazer 10 anos, acompanho a Premier League. O Lucas já não sei quanto tempo, Lucas, você acompanha aí a Premier League? Premier League do Liverpool em si? Isso. De 2009 para cá, com mais assiduidade. Então é bem mais de 10 anos, já tá quase fazendo 20, né? Então, eu particularmente me considero novo, então eu não conhecia esse clássico, né? Agora eu conheço. E o Sunderland também ficou muito famoso por causa daquela série, né? Que fizeram também, né? Porque ele foi comprado pelo Reynolds, sei lá, eu esqueci o nome dele. Mas enfim, vamos voltar aqui ao assunto principal, né? Que é essa partida. O Liverpool que vai a campo, gente, com alguns problemas, né? A gente sabe que o Szoboszlai está suspenso dessa partida, né? E o Szoboszlai, além de ser um pilar enorme, né, desse time que está passando por bastante dificuldades, né, essa temporada, o Szoboszlai ele estava cobrindo uma posição. E qual era essa posição? Lateral direito, né? Porque o Frimpong está lesionado e o senhor Conor Bradley também. E o Szoboszlai, por ter recebido um cartão vermelho, né, no último lance do jogo lá contra o City, né, ele puxou o Haaland como sendo o último homem, com chance clara de gol, e tomou o cartão vermelho, tomou o gancho de um jogo. Com isso, a gente basicamente perdeu o nosso lateral direito improvisado. E a gente tem, né, um lateral direito, né, que é a reserva do reserva, que é o Ramsey, né? Só que hoje, particularmente na coletiva de imprensa, o senhor querido nosso técnico Arne Slot, querido por alguns, detestado por outros, né, atualmente, afirmou que protegerá, né, o nosso. Palavras dele, tá, gente? Protegerá o nosso lateral direito de uma possível exposição e não contará com ele para o jogo de amanhã. Lucas, eu já quero ver sua fala, sua posição sobre isso urgentemente, por favor. Bom, eu acho difícil que alguém concorde com a atitude. Por mais que a gente entenda que o Arne Slot tem o intuito de proteger o jogador, porque vem há muito tempo sem participar das partidas, mas diante da necessidade, diante de que é um jogador da posição, da origem, não faz sentido improvisar mais uma vez. Até porque, sejamos honestos, é o que a gente sempre falava. A ausência do Bradley e do Frimpong não é negativa apenas por conta da ausência deles, é porque a gente sabia quem seria deslocado para a lateral, que é o Szoboszlai. Então, quando você tira o principal meia do meio campo para jogar com ele na lateral, o time já fica desguarnecido. Agora que ele foi expulso, não tem como o Szoboszlai jogar, e a gente esperava que, diante dessa situação, ele fosse colocar um lateral de origem. Não vai ser o caso, e aí ficam as suspeitas. O Konaté
jogando de lateral, o Konaté não, o Wataru Endo jogando de lateral, vai ser, por exemplo, o Jones jogando de lateral, então a gente não sabe. O Fica Jones, aquela dúvida de qual jogador pode entrar, mas sinceramente eu optaria pelo jogador da posição. Ok, que ele não tem cancha, ele não tem tempo de jogo, mas diante da circunstância não tem como ficar escolhendo muito quem que vai jogar e quem que não vai. exatamente. O Jones eu já quase tenho certeza que não vai ser por causa que o meio-campo também ficaria desguarnecido, né? A não ser que ele faça um 4-2-3-1, né? Pois Que aí é. conseguiria fazer o Gravenberch e o McAllister, ele jogaria o Jones na lateral direita. Vamos ver, isso a gente vai ter que esperar para ver, né? Porque tá muito complicado. Assim, eu boto zero culpa no Szoboszlai, né? Relacionado ao cartão vermelho, assim, beleza, poderia ter evitado? Poderia ter evitado, mas assim, cara, o Szoboszlai nessa temporada é o jogador que menos merece crítica, né, da gente. Tá jogando um absurdo, aquele gol que foi uma pintura aqui. Pela primeira vez, vou até abrir um parêntese, né? Pela primeira vez eu acho que ele tá recebendo o reconhecimento que ele merece, Sim. né? Então, finalmente ele viralizou, né, o gol dele. Eu vi muitas redes sociais, muita gente compartilhando. Então já foi até analisado por físicos, por causa que é muito parecido com aquele gol, né? Só que é o contrário, né? Do Roberto Carlos, onde dá aquela volta, mas o do Roberto Carlos é mais, é claro, é muito mais cinema, né? Do que esse. Mas ainda assim foi um belo golaço. Enfim, assim, se a gente for olhar o histórico, né? O Liverpool ele tá com um histórico, sim, eu não sei dizer qual que é pior e qual que é melhor aqui, porque se a gente for olhar o histórico do Liverpool, ele vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. Já o Sunderland, ele vem de 3 derrotas e 2 vitórias, só que no caso aqui do Sunderland, ele veio com, vem alternadamente, né? O do Liverpool vem com os últimos 5 jogos, no caso, os 2 últimos foi derrota e vitória, aí o do meio foi derrota e lá atrás os mais antigos foram empates. Então, eu diria que está bem equilibrado o histórico desses dois, né? Assim, sendo bem sincero, já falando aqui de cara, eu acho difícil o Liverpool ganhar lá, sabe? Primeiramente porque o Liverpool ele vem perdão, o Liverpool não, o Sunderland, ele nunca perdeu em casa nessa temporada ainda, ele está invicto em casa. Então, o Stadium of Light é para o Sunderland nessa temporada, é Anfield para o Liverpool na temporada 19-20, 20-21, né? E depois se perdeu na saudosas lembranças do querido Jürgen Klopp. Agora temos que olhar o slot, né, que muitos não gostam, mas enfim. Então eu digo que assim, eu acho muito difícil o Liverpool, na atual conjuntura que ele vem, ele conseguir ganhar lá. Né? O que tu acha, Lucas? Bom, que o estádio é hostil, todos nós sabemos, e como você bem frisou, a forma do Sandro também é bastante desanimadora nesse aspecto, de achar que o time do Liverpool vai conquistar uma vitória lá, mas, sinceramente, a temporada é tão estranha e os resultados estão tão imprevisíveis que eu não consigo descartar uma vitória. Claro, vai ser muito difícil, e voltando a um longínquo 2009, tem até uma curiosidade, que foi o gol do Darren Bent de balão, que muitos vão lembrar que o Liverpool enfrentou o Sunderland fora de casa, no Stadium of Light, e o Darren Bent chuta uma bola que desvia num balão e é gol. À época, o gol deveria ter sido anulado, hoje também, até porque é um corpo estranho dentro do campo, e não foi. E com isso, o Liverpool acabou perdendo aquela partida, era o Pepe Reina no gol. E com perdão do Nossa. trocadilho, eu espero que o Liverpool encontre um pouco de luz no estádio, porque a temporada é uma escuridão completa, e sejamos sinceros que, diante do que aconteceu na rodada agora, é fundamental que a gente vença, porque a pior coisa para um time que está atrás dos seus concorrentes é perceber que eles perdem pontos e não conseguir encostar. Então, diante do empate do Chelsea, que foi bastante cruel com eles, tendo visto que eles abriram 2-0 e o Palmer perde um gol em cima da linha, e o United também saiu perdendo com o West Ham depois de uma sequência impressionante, ganhando de City, ganhando de Arsenal. Então, é complicado. Quando você espera que o time vai dar aquela sequência maior, ele vai lá e tropeça. É o momento que ele pode aproveitar e começar a mirar alguma coisa positiva na temporada no que diz respeito à Premier League. Eu concordo, assim, eu digo que, assim, o meu palpite, já para abrir essa parte aqui no vídeo, né, o meu palpite do jogo seria 1-1, é um empate, mas eu também não descarto a possibilidade de o Liverpool ser um jogo maluco, onde o Liverpool possa ganhar, conseguir achar um gol ali e o Sunderland não reagir, enfim, eu acho que o meu palpite principal é um empate, né, igual o jogo contra o Manchester City, também chutei um empate, se eu não me engano, não foi? Mas esse jogo pode ser bem maluco mesmo, né? Qual é o seu palpite aí, Lucas?
Bom, eu vou manter o meu 2-1. 2-1, Eu 2-1. apostei contra o Manchester City, mas é bastante complicado porque eu até mais cedo estava conversando com algumas pessoas e tive até dificuldade para escalar o time, porque são tantas lesões e o Arne Slot é tão imprevisível nesse aspecto que eu não consegui escalar. Claro, tirando o Gakpo com a brincadeira, que ele não sai do time nunca, os outros a gente não consegue escalar de forma alguma. Então, é como a gente começou agora, vai ser o Atarueno na lateral, o Jones, ou algum outro jogador, a gente não sabe. E baseado nisso, é o que eu venho falando há muito tempo. Se com o time completo, a forma que a gente joga já é complicado vencer partidas fora, imagina com um time esfacelado fisicamente. Não que seja desculpa, até porque completo, como eu disse, a gente também não tem vencido jogos, então é só mais uma adversidade para a gente encarar. É bastante difícil o jogo. É bastante difícil mesmo, mas é isto. Vamos agora falar sobre as nossas escalações. Vamos lá, concordamos, Alisson no gol, isso é óbvio, né? Eu digo assim, eu iria, não sei se o Lucas concorda sobre isso, eu iria de 4-2-3-1 aqui, porque é o mais provável de ser, né? A não ser que ele seja maluco e coloque um 4-3-3, que eu acho que prejudicaria o time dada a situação atual, né? Então eu iria previamente com 4-2-3-1. Aí dito um 4-2-3-1, Lucas, vamos ver se você concorda comigo. Eu iria de Jones na lateral direita, ok, né? Konate e Van Dijk, Kerkes, né, na lateral esquerda. Aí no meio campo ali fazendo dupla, senhor Ryan Gravenberch, né? Fazendo ali dupla com o senhor Alex McAllister. É, ali começando o ataque, Salah pela direita, Wirtz no meio e Gakpo na esquerda. Fechando ali o início ali do ataque. E no ataque, senhor Hugo Ekitike. Concorda comigo ou discorda de mim, Lucas? Bom, diante da circunstância e o que eu acho que o Slot vai fazer, tendo em vista que eu não vejo ele tirando o Gakpo do time, eu acredito que essa seja a escalação. Eu só tentaria, se por acaso a escalação dependesse da minha escolha, eu só tentaria povoar um pouquinho mais o meio campo com o Atarueno, porque vai ser um jogo fisicamente complicado e a nossa defesa provavelmente vai ficar muito exposta. E eu tentaria jogar com dois atacantes, nem que um deles fosse o Salah, porque a temporada dele vem sendo bastante frustrante. Eu acho que jogando com ele ao lado do Ekitike, mais perto do gol, e sem tanta responsabilidade de defender, não que ele defenda, mas sem a responsabilidade de defender, eu acho que seria um jogo mais interessante tanto para ele quanto para nós. Mas a escalação eu acredito que vai ser baseada no que a gente conversou agora e provavelmente será a tua escolha também. É isso, é isso. É assim, eu digo que a gente tem que contar com essas peças mesmo, porque é isso que a gente tem. Não que essas peças sejam ruins, né? Lógico, pô, quem tem Virtus no elenco não é todo time que tem, né? Mas assim, eu chuto que gol vai sair gol assim de quem? Eu chuto que o gol vai ser do Gravenberch. Tá, o gol vai ser do Gravenberch, porque provavelmente o Sunderland vai jogar mais recuado, esperando jogar no contra-ataque, né? E gol de lá eu não sei porque, sendo bem sério, gente, eu não conheço o time do Sunderland. Tu acha que vai ser gol de quem? Baseado no seu 2-1, Lucas? Eu, como posso dizer, otimista como sempre sou, eu diria que os gols serão de Mohamed Salah para espantar a fase e começar uma crescente, e se tudo der certo de Hugo Ekitike para que ele não repita o jogo que fez diante do City, que foi bastante frustrante. Eu acho que os dois gols dele seriam importantes para a gente. Bacana, bacana. Assim, falando um pouco agora para a gente finalizar esse vídeo, né? Falando um pouco agora sobre a questão de estratégia de jogo, o Liverpool tem que ir para cima, né? Independente de estar na casa dos caras ou não, o Liverpool tem que ir para cima, né? O Liverpool tem que pressionar, é um time de pressão nesse caso. É, e eu acho que com a bola no pé, né? Eu acho que o Liverpool tem que trabalhar realmente com o Endo no meio-campo. Fazer mais ou menos o que o Arnold fez nas últimas temporadas dele no Liverpool. Meio que o lateral invertido. Não sei se ele vai conseguir fazer isso. Mas bola no pé. Ele ajuda no meio-campo ali, com uma volância, deixando o Gravenberch e o McAllister mais livres, fazendo assim um 3-3-3-1, sei lá, se você puder fazer assim. E, né, no caso, com a bola, sem a bola no pé, né, com a bola com o Sunderland, o Endo recua e faz o famoso 4-2-3-1. É, agora, uma coisa que eu queria falar aqui, a gente vai ter que contar muito, né, com a marcação redobrada do time. E isso esbarra até no que você falou, né, no texto que você fez essa semana sobre o agente do caos. Quem não conferiu, gente, vai lá no X, que tem um excelente texto, ou no Facebook, né, do nosso amigo aqui, Lucas, que falou sobre essa questão de que parte da reação da torcida com as decisões do slot
no jogo, né? Que são decisões muito complicadas, que às vezes ele toma, mas que nem tudo passa pela alçada dele. Que às vezes ele não pode entrar no campo, né, e mandar o jogador marcar ali, tipo, obrigar o jogador a marcar. Ele tem que falar que o jogador tem que voltar para marcar, e o jogador tem que voltar a marcar. Mas você vê que muitos jogadores não voltam para marcar, né? Isso tem sido um problema muito grande no Liverpool, né? Então eu acho que parte também desse pensamento, né, uma chave de vitória pro jogo do Liverpool. Porque se vocês forem pensar, né, o Liverpool estava tomando um sacode do Manchester City no primeiro tempo. No segundo tempo a gente voltou e o que fez a gente ganhar? Foi o Szoboszlai povoar o meio campo, né? Então tem certas áreas do nosso campo que estão sofrendo muito, né, com ausência de jogadores. Isso eu digo também na parte da marcação. O que você acha, Lucas? Bom, é como a gente já conversou algumas vezes, não é nem querendo soar pedante ou com conhecimento acima dos demais, até porque, sejamos sinceros, a gente não conhece mais de futebol do que o Arne Slot. O torcedor que pensa isso comete um erro grosseiro, mas diante do que a gente tem visto ao longo da temporada, todas as vezes que o Liverpool povoou o meio-campo e tentou controlar um pouco mais a bola e não apostou tanto em pontas, foi quando o time teve uma crescente. O jogo contra o Manchester City é um grande exemplo. Quando a gente começou a jogar um pouco mais por dentro, cadenciando a posse de bola, tendo um pouco mais de tranquilidade, o jogo começou a fluir. O primeiro tempo foi um pega para capar. O time ficava tentando fazer alguma coisa e o Manchester City pressionando. Depois a gente tirou eles do conforto, só que o Liverpool é aquele time que pode fazer 3-0, que sofre um gol e tudo se abala. Então, ainda mais da forma que foi o gol, as coisas saíram um pouco do controle. Mas eu vejo que quando o Liverpool consegue encaixar uma marcação e principalmente povoar o meio campo, a gente tem um pouquinho mais de controle. E o meu comentário em relação ao texto, que você bem frisou, que é o agente do caos, é que todas as vezes que o Arne Slot escala o time com a formação que ele mais gosta, a sua zona de conforto, com pontas, a gente acaba deixando a desejar no que diz respeito à marcação. E muito disso é por conta da característica dos jogadores. As pessoas adoram falar de qualidade, de técnica, mas esquecem que jogadores têm características, e às vezes você não consegue retirar todo o potencial de um atleta porque simplesmente ele não pode te oferecer aquilo. A gente criticava muito o Darwin, eu sempre vou bater nessa tecla. O Darwin, tecnicamente, ele não se aproxima do Kitiquet, mas no que diz respeito a um jogador que se doa pelo time, ele é anos luz melhor que o francês. E é uma característica que o Kitiquet não tem, assim como é uma característica que o Salah também não tem. O Wirtz, o Gakpo. Quando você soma esses jogadores em campo, a tendência é que o seu time marque menos. E é uma coisa que eu venho batendo na tecla há muito tempo. Os times não precisam ser melhores que o Liverpool para vencer. A gente perde jogos para times que são infinitamente piores e consegue duelar com times que são muito melhores. Por quê? Porque tudo depende do empenho. Uma semana para mim que foi muito chave foi quando nós enfrentamos o Real Madrid no meio de semana e o Manchester City no final de semana. Para aqueles que dizem que a questão é o slot ou alguma coisa do tipo, nós utilizamos exatamente a mesma escalação. Só que o que foi diferente desses jogos? A postura. Exatamente. O Wirtz se doou completamente naquele jogo e foi um dos melhores em campo. Já contra o Manchester, isso contra o Real Madrid. Já contra o Manchester City, ele fez uma partida vergonhosa, se escondendo o tempo todo. Então, não é só treinador, não é só tática, muito parte também do ímpeto do jogador. E, de novo, bato na tecla do Szoboszlai. O jogador mais utilizado pelo slot em diversas posições é o Szoboszlai. E independente de onde ele joga, ele é sempre melhor em campo. Então, não dá para dizer que o slot mina tal atleta ou tira a sua capacidade de render porque ele o coloca em uma posição que não rende. Por que o Szoboszlai consegue fazer essas coisas? Porque ele tem um ímpeto defensivo, ele consegue jogar para o time e ele pensa no coletivo. Já outros jogadores não fazem isso. Então, eu entendo que existam críticas ao slot, que de fato é uma temporada muito ruim, mas simplesmente aplicar a queda do time a uma só pessoa, com todo respeito, é tapar o sol com a peneira e não citar aqueles que também estão deixando a desejar, que são muitos jogadores na temporada. Exatamente, exatamente. Galera, é isso então, tá? Vamos ficar aqui na torcida. Lembrando que vamos ter live pós-jogo, tá? Assim que acabar o jogo, a gente já starta a live aqui amanhã, tá bom? Então a gente prevê que vai começar umas 7h30, porque o jogo deve ter os seus acréscimos ali, então deve acabar umas 7h30. Então a gente já starta aqui a live pós-jogo para falar nossas considerações sobre a partida. Espero que o Liverpool tenha ganhado. Que é mais 3 pontinhos aí na conta para esse campeonato que já nos fez muito sofrer. Tá bom, galera? Já vou pedindo para vocês estarem deixando o like de vocês, tá? Se inscrevendo no canal para acompanhar nossos próximos envios, tá? Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais lá, no Twitter, no Instagram, no Facebook, tá? E futuramente no TikTok, tá bom, galera? A gente está sempre postando notícias lá, mais atuais do Liverpool que estão acontecendo
todo dia no dia a dia, e claro, além dos textos maravilhosos do Lucas para a gente passar a refletir em algo que vai além, né, da primeira camada do que o pessoal está sempre falando aí, badalando, para a gente pensar, é um futebol aqui que a gente, com honesto, né, um futebol honesto e uma visão de amigos aqui, conversando sobre o clube que a gente tanto ama. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, galera. Valeu!